Você já sentiu que precisa de um recomeço verdadeiro? Que por mais que tente mudar, algo dentro de você parece preso ao passado, às mesmas lutas, aos mesmos medos? Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e mestra da alma, descobriu que existem momentos no calendário litúrgico em que o céu se abre de forma especial para aqueles que buscam uma transformação real. E um desses momentos é o dia 22 de julho, festa de Santa Maria Madalena, a mulher que passou das trevas à luz mais radiante, tornando-se a primeira testemunha da ressurreição. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Nos escritos íntimos de Santa Teresa, encontramos uma revelação preciosa. Ela identificou 3 práticas espirituais que, quando realizadas com fé sincera no dia de Maria Madalena, têm o poder de abrir portas na alma que permaneceram fechadas por anos. Não são rituais supersticiosos, mas ações profundamente enraizadas na tradição católica e na sabedoria mística da Igreja. São práticas que ela mesma viveu e ensinou às suas filhas espirituais no Carmelo Reformado. A primeira é a confissão com arrependimento profundo, um sacramento que neste dia ganha uma força purificadora especial, como se as lágrimas de Madalena lavassem também sua alma. A segunda é a adoração silenciosa diante do Santíssimo Sacramento, permanecendo em contemplação amorosa como Madalena aos pés de Jesus. A terceira é uma obra concreta de caridade, servindo ao próximo com o mesmo amor que transformou aquela que foi perdoada de muito, porque muito amou. Talvez você esteja se perguntando, como 3 ações aparentemente simples podem ter tanto poder transformador? Santa Teresa explicaria que não é pela complexidade externa que Deus age, mas pela sinceridade interior com que nos aproximamos dele. Maria Madalena não fez grandes discursos teológicos, nem realizou milagres extraordinários. Ela simplesmente amou com todo o coração, arrependeu-se com toda a alma e serviu com toda a vida. E isso bastou para que Cristo a escolhesse como primeira mensageira da ressurreição. Você está pronto para descobrir como essas 3 práticas podem reescrever a história da sua alma? Por que exatamente o dia 22 de julho carrega essa força espiritual especial? Para compreender isso, você precisa entender o que Santa Teresa via em Maria Madalena. Muito mais que uma pecadora arrependida, ela era o símbolo vivo da misericórdia infinita de Deus. Em seus escritos, Teresa frequentemente se referia a Madalena como exemplo supremo de como o amor divino pode transformar completamente uma vida. Que feliz foi esta santa por ter correspondido tão de pronto às inspirações do Senhor, escreveu ela em uma de suas meditações sobre os santos. A Igreja, em sua sabedoria milenar, estabeleceu esta data não por acaso, mas porque reconhece que certas graças se manifestam de forma mais intensa em determinados momentos do ano litúrgico. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que os santos não apenas intercedem por nós, mas que suas festas são ocasiões especiais de graça. No caso de Maria Madalena, celebramos não só sua conversão, mas principalmente seu papel único como apóstola dos apóstolos, título que ela recebeu por ter sido a primeira a anunciar a ressurreição. Santa Teresa compreendia profundamente essa dinâmica espiritual. Em suas experiências místicas, ela percebeu que há dias em que a alma fica mais receptiva à ação de Deus, como se certas datas sagradas funcionassem como janelas abertas entre o céu e a terra. Por isso, ela orientava suas filhas espirituais a aproveitarem essas oportunidades especiais para práticas que marcassem uma ruptura definitiva com o passado e um compromisso renovado com a santidade. Você já notou como certas datas em sua vida ficam marcadas para sempre? Como aniversários de eventos importantes parecem carregar uma energia especial? A liturgia católica funciona de maneira semelhante, mas em um nível espiritual muito mais profundo. O dia de Maria Madalena é uma dessas datas em que o véu entre o natural e o sobrenatural se torna mais fino, oferecendo uma oportunidade única de transformação. Santa Teresa sabia disso e por isso desenvolveu essas 3 práticas específicas para serem realizadas neste dia sagrado. A primeira prática que Santa Teresa recomendava para o dia de Maria Madalena é a confissão sacramental com arrependimento profundo.
Mas atenção, não se trata de uma confissão rotineira ou superficial. Teresa falava de um exame de consciência tão sincero e de um arrependimento tão genuíno que a alma sente fisicamente o peso dos pecados sendo retirado de seus ombros. A alma que se confessa bem, dizia ela, sai do confessionário como se tivesse acabado de nascer novamente para Deus. Em seu livro Caminho de Perfeição, Santa Teresa explica que o sacramento da penitência não é apenas um dever cristão, mas uma medicina da alma que, quando recebida com as disposições corretas, tem poder de cura que vai muito além do perdão dos pecados. Ela ensina que uma confissão bem feita limpa não apenas a culpa, mas também as raízes dos vícios, as tendências desordenadas e até mesmo certas feridas emocionais que impedem o crescimento espiritual. Para que você possa viver essa experiência transformadora no dia de Maria Madalena, Santa Teresa propõe uma preparação específica. 3 dias antes, dedique pelo menos 30 minutos diários ao exame de consciência, não apenas listando pecados, mas buscando compreender as raízes de suas falhas, as ocasiões que o levam ao erro, os sentimentos e pensamentos que precedem suas quedas. No dia da confissão, aproxime-se do sacramento como Madalena se aproximou de Jesus, com humildade total, mas também com imensa confiança na misericórdia divina. Se esta mensagem está tocando seu coração, deixe nos comentários: Santa Teresa, ensina-me a me confessar com o coração de Madalena. E se inscreva no canal para receber mais ensinamentos que podem transformar sua vida espiritual. O poder desta prática não está na emoção que você possa sentir, mas na decisão firme de não voltar atrás, na resolução sincera de mudança que nasce quando a alma experimenta verdadeiramente o perdão de Deus. Como dizia Santa Teresa, uma alma bem confessada é uma fortaleza inexpugnável contra as tentações futuras. Mas por que exatamente seguir o exemplo de Maria Madalena em relação à confissão? A resposta está na qualidade única de seu arrependimento. Quando você lê os evangelhos com atenção, percebe que Madalena não se desculpou, não tentou justificar seu passado, nem minimizar seus erros. Ela simplesmente reconheceu sua condição, derramou lágrimas sinceras aos pés de Jesus e permitiu que o amor misericordioso do Senhor a transformasse completamente. Foi um arrependimento sem reservas, sem meio-termos, sem negociações com a própria consciência. Santa Teresa, ao meditar sobre este episódio evangélico, compreendeu que existe uma diferença abissal entre o remorso estéril e o arrependimento fecundo. O remorso apenas nos faz sentir culpados, mas o verdadeiro arrependimento nos impulsiona à mudança. Madalena não perdeu tempo lamentando o passado, escrevia Teresa. Ela correu para o futuro que Deus lhe oferecia. Esse é o tipo de conversão que a Santa Doutora queria que suas filhas espirituais experimentassem no sacramento da confissão. A tradição espiritual católica sempre viu em Maria Madalena o modelo perfeito de como deve ser a nossa aproximação ao sacramento da penitência. São João Crisóstomo dizia que as lágrimas de Madalena foram mais eloquentes que todos os discursos dos filósofos. Santo Agostinho afirmava que ela chorou o que tinha sido e abraçou o que podia ser. Santa Teresa seguia essa mesma linha de pensamento, ensinando que uma confissão verdadeiramente transformadora deve incluir não apenas o reconhecimento do pecado, mas também a visão clara da santidade que Deus nos oferece. Você consegue imaginar o que significa confessar-se com o coração de Madalena? Significa aproximar-se do confessionário não como quem cumpre uma obrigação, mas como quem finalmente encontrou o caminho de volta para casa. Significa reconhecer seus erros sem desespero, porque você sabe que do outro lado está esperando um Deus que não veio para condenar, mas para salvar. Esse é o arrependimento que muda vidas, que quebra correntes antigas e abre caminhos novos. É o arrependimento que Santa Teresa experimentou em sua própria conversão e que ela quer que você também experimente neste dia especial de Maria Madalena.
A segunda prática espiritual que Santa Teresa recomendava para o dia de Maria Madalena é a adoração silenciosa diante do Santíssimo Sacramento. Esta não é uma oração de pedidos ou de palavras, mas um ato de presença pura diante daquele que é a presença por excelência. Em seu castelo interior, Teresa explica que existe um tipo de oração que não depende de pensamentos nem de sentimentos, mas apenas do simples fato de estar ali, como Madalena estava aos pés de Jesus, absorvida completamente em sua presença. Teresa descobriu que há momentos em que a alma precisa calar todas as palavras para que Deus possa falar diretamente ao coração. Muitas vezes, escrevia ela, mais aproveita um quarto de hora de silêncio diante do Santíssimo do que muitas horas de orações vocais. No dia de Maria Madalena, esta prática ganha uma dimensão especial, porque você se coloca na mesma posição contemplativa daquela que soube reconhecer a presença de Deus até mesmo nos momentos mais difíceis. A adoração eucarística que Santa Teresa propõe para este dia não é complicada, mas exige uma entrega total do coração. Ela sugere que você permaneça pelo menos 30 minutos diante do Santíssimo Sacramento, não tentando produzir pensamentos piedosos ou sentimentos especiais, mas simplesmente oferecendo sua presença como um ato de amor puro. Olhai-o e deixai que ele vos olhe, costumava dizer às suas filhas espirituais. É nesse olhar silencioso e confiante que acontecem as transformações mais profundas da alma. O que torna esta prática tão poderosa no dia de Maria Madalena? Santa Teresa explicaria que é porque você está imitando o gesto mais característico desta santa: permanecer junto a Jesus, não por interesse próprio, mas por amor genuíno. Madalena não buscava milagres para si, não pedia favores especiais, ela simplesmente queria estar onde ele estava. E foi exatamente essa fidelidade contemplativa que a preparou para ser a primeira testemunha da ressurreição. Você está disposto a fazer como ela, silenciar o mundo exterior para escutar a voz interior de Deus? Você já experimentou o poder transformador do silêncio verdadeiro? Santa Teresa descobriu que existe uma diferença fundamental entre o silêncio vazio e o silêncio habitado pela presença de Deus. O primeiro é apenas ausência de ruído, mas o segundo é plenitude de amor. Quando ela orientava suas filhas espirituais para a adoração silenciosa, não estava propondo uma técnica de relaxamento, mas uma forma de oração que permite à alma experimentar diretamente o toque suave de Deus no centro mais íntimo do ser. Em suas experiências místicas, Teresa compreendeu que Deus fala preferencialmente no silêncio, não porque ele não possa falar no ruído, mas porque nossa alma precisa de quietude para escutar as vibrações mais delicadas do divino. Na solidão e no silêncio, escrevia ela, a alma forte edifica. É por isso que a adoração eucarística se torna tão fecunda quando praticada com o espírito contemplativo de Maria Madalena, porque reproduz aquelas condições interiores em que Deus se sente mais à vontade para agir. A tradição mística católica sempre reconheceu que há verdades divinas que só podem ser comunicadas no silêncio. São João da Cruz, amigo e diretor espiritual de Santa Teresa, dizia que o Pai disse uma só palavra, que foi seu Filho, e sempre a diz em eterno silêncio. Santa Teresa complementava esse ensinamento explicando que nossa alma precisa aprender a sincronizar-se com esse silêncio eterno para receber as comunicações mais profundas de Deus. É isso que acontece na adoração eucarística praticada com fé e amor. Talvez você esteja se perguntando como saber se está realmente aproveitando esse tempo de adoração silenciosa. Santa Teresa dava um critério muito simples. Se saíres da oração mais humilde, mais amoroso e mais decidido a servir a Deus, é sinal de que ela foi bem feita. O silêncio verdadeiro não é fuga do mundo, mas preparação para servir melhor no mundo. Não é evasão da realidade, mas mergulho na realidade mais profunda de todas, a presença constante e amorosa de Deus em nossa vida. É por isso que quem aprende a adorar em silêncio como Madalena sai transformado, com o coração mais largo e a vontade mais forte para amar. A terceira prática espiritual que Santa Teresa recomendava para o dia de Maria Madalena é uma obra concreta de caridade realizada em espírito de serviço amoroso. Mas atenção! Não se trata de qualquer ação caritativa rotineira.
Teresa falava de um serviço ao próximo que brotasse diretamente da experiência de ter sido perdoado e amado por Deus, assim como Madalena serviu a Jesus e aos apóstolos, movida pela gratidão de quem experimentou a misericórdia transformadora do Salvador. Em suas Moradas do Castelo Interior, Santa Teresa ensina que o amor de Deus não pode permanecer fechado no coração como um tesouro egoísta. Ele precisa transbordar em ações concretas de amor ao próximo. O amor, dizia ela, não consiste em grandes devoções interiores, mas em obras de serviço realizadas com grande amor. Para o dia de Maria Madalena, ela sugeria que suas filhas espirituais escolhessem uma obra de misericórdia que fosse ao mesmo tempo humilde e significativa, oferecida como presente de gratidão a Jesus, presente no irmão necessitado. A obra de caridade que Santa Teresa propõe para este dia especial deve ser preparada com oração e discernimento. Pode ser visitar um doente, consolar um enlutado, alimentar um necessitado, ensinar uma criança, perdoar uma ofensa antiga ou qualquer gesto que expresse concretamente o amor que você recebeu de Deus. O importante não é a grandeza externa da ação, mas a pureza de intenção com que ela é realizada. Como dizia Teresa, não é o muito fazer, mas o fazer com muito amor que agrada ao Senhor. Por que essa prática é tão importante no dia de Maria Madalena especificamente? Porque Madalena não guardou para si a experiência transformadora do encontro com Jesus. Ela a compartilhou servindo. Ela seguiu o Mestre durante seu ministério público, ajudou a sustentar materialmente o grupo apostólico, permaneceu fiel até o pé da cruz quando outros fugiram e foi a primeira a anunciar a ressurreição. Ela transformou sua gratidão em serviço constante. Você está pronto para seguir esse mesmo caminho, transformando o amor que recebe de Deus em amor concreto oferecido aos seus irmãos? Quando o amor de Deus transborda em ações caritativas, algo extraordinário acontece na alma. Ela experimenta a alegria de ser instrumento da providência divina. Santa Teresa vivia intensamente essa realidade em sua própria vida de serviço aos pobres e doentes de Ávila. Ela descobriu que cada obra de misericórdia realizada com amor puro não apenas beneficia quem a recebe, mas principalmente transforma quem a oferece. Dando é que se recebe, dizia ela, citando a oração de São Francisco, e servindo é que se aprende a verdadeira grandeza da alma. A genialidade espiritual de Santa Teresa estava em compreender que a caridade não é um acréscimo opcional à vida cristã, mas sua expressão mais autêntica. Em suas cartas às prioras dos conventos que fundou, ela constantemente lembrava que o Carmelo reformado não podia ser um refúgio egoísta da vida contemplativa, mas devia ser fonte de amor que se irradiava para toda a sociedade. Se não amarmos o irmão que vemos, perguntava ela, ecoando São João, como amaremos a Deus que não vemos? Para Santa Teresa, Maria Madalena era o exemplo perfeito de como a experiência mística deve necessariamente frutificar em serviço concreto. Madalena não se contentou em ser uma contemplativa passiva. Ela se tornou uma discípula ativa, uma colaboradora do ministério de Jesus, uma sustentadora material da missão apostólica. Foi essa síntese perfeita entre contemplação e ação que fez dela um modelo para todas as épocas, especialmente para aqueles que buscam viver uma espiritualidade integral e autêntica. Você percebe como essas três práticas de Santa Teresa para o dia de Maria Madalena formam um círculo perfeito. A confissão sincera limpa a alma e a prepara para receber mais plenamente a graça de Deus. A adoração silenciosa permite que essa graça penetre profundamente no coração, transformando-o por dentro. E a obra de caridade concreta faz com que essa transformação interior se manifeste em benefício concreto do próximo. É um movimento completo de purificação, contemplação e ação que reproduz o próprio caminho espiritual de Maria Madalena, desde sua conversão até sua missão apostólica. Como unir essas três práticas em um só dia de forma que elas se potencializem mutuamente? Santa Teresa tinha uma sabedoria prática extraordinária para organizar a vida espiritual. Ela sugeria que o dia de Maria Madalena começasse com a confissão sacramental, preferencialmente pela manhã, para que a alma estivesse limpa e preparada para as graças especiais deste dia. A purificação sacramental cria as condições ideais para que as outras práticas sejam mais fecundas e transformadoras.
O período da tarde deveria ser dedicado à adoração silenciosa diante do Santíssimo Sacramento. Teresa recomendava pelo menos 1 hora de permanência contemplativa, dividida em 2 momentos. Os primeiros 30 minutos para aquietar a alma e entrar na presença de Deus, e os últimos 30 minutos para simplesmente permanecer em amor silencioso, sem palavras, sem pedidos, apenas oferecendo a presença como ato de adoração pura. É nesse silêncio amoroso, dizia ela, que Deus trabalha mais profundamente na alma. A obra de caridade deveria acontecer na parte final do dia, quando a alma já está purificada pelo sacramento e nutrida pela contemplação eucarística. É o momento de deixar que todo o amor recebido de Deus se transforme em serviço concreto ao próximo. Santa Teresa aconselhava que essa obra fosse preparada com antecedência, para que no dia de Maria Madalena ela pudesse ser realizada com total disponibilidade de coração, sem pressa, sem ansiedade, mas com a serenidade de quem sabe que está cumprindo a vontade de Deus. O que torna essa sequência tão poderosa espiritualmente? Santa Teresa explicaria que ela reproduz o próprio movimento da vida espiritual: purificação, iluminação e união. A confissão purifica a alma dos obstáculos que impedem a ação da graça. A adoração ilumina o coração com a luz divina. E a caridade consuma a união com Deus através do serviço amoroso ao próximo. É um dia completo de crescimento espiritual, uma verdadeira ascensão da alma que pode marcar um antes e um depois em sua caminhada para a santidade. Você está disposto a viver essa experiência transformadora, seguindo os passos de Maria Madalena, guiado pela sabedoria de Santa Teresa? Este é o convite que Santa Teresa de Jesus faz a você neste dia especial de Maria Madalena. Não deixe passar esta oportunidade única de transformação espiritual. Ao longo de séculos, milhares de almas encontraram nessas 3 práticas um caminho seguro para a renovação interior e o crescimento na santidade. Não são fórmulas mágicas nem rituais supersticiosos, mas ações profundamente enraizadas na tradição católica e na sabedoria mística da Igreja, testadas pela experiência de gerações de santos e santas. Santa Teresa sabia por experiência própria que há momentos na vida espiritual em que Deus oferece graças especiais, oportunidades únicas de crescimento que não devem ser desperdiçadas. O dia de Maria Madalena é um desses momentos. É como se o céu se inclinasse mais próximo da terra, oferecendo a cada alma sedenta de Deus a possibilidade de um encontro transformador com a misericórdia divina. Mas essas graças especiais exigem também uma resposta especial de nossa parte: disponibilidade total, sinceridade completa e entrega sem reservas. A confissão com arrependimento profundo, a adoração silenciosa e a obra de caridade concreta que Santa Teresa propõe para este dia não são práticas isoladas, mas um caminho integrado de purificação, contemplação e serviço que pode realmente mudar o rumo da sua vida espiritual. Muitas pessoas vivem anos buscando uma experiência de Deus que transforme realmente seu coração. E essa experiência pode estar esperando por você neste próximo dia 22 de julho, se você tiver a coragem de seguir os passos de Maria Madalena, guiado pela sabedoria de Santa Teresa. O que você escolhe? Continuar na rotina espiritual de sempre? Ou aceitar este convite a uma experiência transformadora que pode marcar para sempre sua história com Deus? Maria Madalena não hesitou quando Jesus a chamou para uma vida nova. Santa Teresa não hesitou quando Deus a convidou para uma reforma radical do Carmelo. E você, não hesite. Prepare-se para viver este dia especial com fé, com amor, com entrega total. Porque quem segue os passos de Maria Madalena, orientado pela sabedoria de Santa Teresa, descobre que Deus ainda hoje continua fazendo milagres silenciosos no coração de quem verdadeiramente o busca. A transformação que você tanto deseja pode estar a apenas um dia de distância.